Agora são 7h34. O corpo do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega deve ser enterrado nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Ele era ligado à família Bolsonaro e existem muitas questões, né, que estão rondando em relação a esse tema, muitas dúvidas, né, que estão no ar. E vamos falar sobre isso com o José Cláudio Souza Alves, que é especialista em milícias, sociólogo, autor do livro Dos Barões ao Extermínio, a história da violência na Baixada Fluminense. Olá, José Cláudio, bom dia. Prazer falar contigo. Bom dia estar aqui de novo com vocês. Zé Cláudio, eu queria que você falasse sobre essa morte, né, lá na Bahia. Existe muita dúvida a respeito, né? A gente ainda não tem fotos, não tem imagens, enfim, a respeito dessa ação. E como é que você avalia, né? Quer dizer, uma pessoa que tinha tantas informações, né, para fornecer, em relação principalmente à questão aí da rachadinha, da famosa rachadinha, envolvendo inclusive o filho do presidente Jair Bolsonaro, que era deputado estadual na época. Como é que você está vendo este caso, hein, Zé Cláudio? Então, é um caso muito estranho, muito preocupante. Há muitos indícios de que essa operação ela esteja lidando exatamente com o que comumente a gente chama de queima de arquivo. Você tem coisas inexplicáveis, por exemplo, você tem um investimento de tempo, dinheiro, recursos públicos, energia humana, num monitoramento de uma pessoa determinante, a pessoa-chave na questão dessas apurações, tanto da questão da grana de parlamentares que estavam envolvidos com venda ilegal de imóveis feita pela milícia na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, como também algo muito mais dramático e muito próximo a tudo isso, que foi o assassinato da Marielle Franco. Então, essa figura, a meu ver, é uma figura-chave nessa investigação. E, ao invés de você fazer uma operação bem-sucedida de captura, você tem uma operação de morte dele. E algo meio inexplicável. Ele não estava numa área, digamos, numa favela complexa, num bunker cheio de homens armados com armas de alto potencial de fogo. Ele não estava numa complexa rede de relações e de espaços como uma favela, onde você não tem clareza, você não tem definição de que área ou de que ambiente você está lidando. Ele estava num ambiente simples, numa casa isolada, relativamente isolada, numa área rural, no interior do Brasil, na Bahia, e isso leva a crer que é algo estapafúrdio. Se você quer capturar uma pessoa dessa, você faz o cerco, você anuncia o cerco, você espera, você vai ter paciência, você vai dissuadir qualquer tipo de reação. Ele não era um homem ignorante, estúpido, ele sabe que ele não tinha, é um profissional, ele é um especialista em causar dano à vida e ao corpo de outras pessoas, isso que ele era. Então ele sabia que nessa condição ele não tinha como reagir, ele não tinha um fator surpresa. Ele isolado, ele cercado, era uma questão de tempo e paciência e dissuasão. Diz, você não tem como sair daí. Agora, o relato que nós temos é que eles chegaram lá, deram ordem de prisão, houve reação, troca de tiro, ferido e foi encaminhado para o hospital e morreu. Isso é estapafúrdio. Você não faz um investimento dessa monta por parte de uma operação para resultar na morte do principal da principal informante de um processo desse, já procurado há 1 ano pela estrutura policial. Isso é, a meu ver, algo absurdo. Eu acho que não é um trabalho de inteligência. Nesse caso, foi um trabalho de estupidez, né, de ignorância total. Não tem para mim explicação. Por isso que a hipótese de que a liquidação dele era algo buscado, para mim, ela é muito forte nesse caso. Agora, qual que é a sua expectativa em relação às investigações, né, sobre este caso? Enfim, como que a gente vai Sim. conseguir saber a verdade, né? Essa pergunta fica, né? Sim, não, a gente sabe o seguinte, o morto fala, por incrível que pareça, o morto fala pelas ações que ele realizou em vida e essas ações podem ser investigadas.
Então, você tem, por exemplo, 13 celulares que foram encontrados com ele. Isso foi noticiado pela mídia e tudo mais. Vai depender agora de quem vai ler esse morto, de quem vai traduzir o que está as coisas que estão nessa ação do morto, que já não existe mais, mas ele deixou o rastro dele na história nossa. Então, esses peritos, quem vai lidar com isso é que vai poder agora dizer o que ele está falando para nós. Isso para nós é determinante daqui em diante, isso é possível. Nós temos capacidade de fazer essa leitura. A questão é, há interesse nisso? A polícia, de fato, vai fazer esse trabalho? Ou, mais uma vez, você vai ter forças políticas, forças de poder real que interfere e que altera a leitura das ações, das palavras e de tudo aquilo que ele deixou para trás. Quem vai fazer esse trabalho? A quem interessa realizar esse trabalho bem feito e a quem interessa você, mais uma vez, intervir, atrapalhar, prejudicar e impedir que nós tenhamos acesso a essas informações. Eu acho que essa disputa que está se dando agora. Exato. Bom, gostaria que, enfim, se você tiver algo mais, né, que gostaria de falar, que eu não tenha te perguntado, por favor, fique à vontade, que a gente já está encerrando a entrevista, Zé Cláudio. Tá legal. O que eu vejo é que se constitui no Brasil hoje uma estrutura de poder que ela está permeando a estrutura de segurança pública e muitos agentes de segurança pública que, na verdade, atuam nessa estrutura e que possuem muita autonomia, inclusive, esses agentes têm interesse de também estabelecer projetos políticos. Então, o que eu vejo hoje é que há uma relação da estrutura policial, do aparelho policial por dentro do Estado, com a estrutura de poder político. As pessoas estão buscando, têm como objetivo, efetivamente, se eleger esse ano. Então, há um projeto vinculado principalmente ao discurso de extrema-direita. É um discurso que tem se ampliado desde as últimas eleições no Brasil, com as vitórias que o Brasil assistiu, e esse projeto continua, e esse ano é um ano decisivo. Então, a meu ver, a eliminação de um arquivo vivo como o Adriano Magalhães da Nóbrega em fevereiro desse ano é algo quase que cronometrado. Isso vai servir para nós, isso vai ser escondido, apagado da memória nacional até que chegue às eleições, e isso não vai afetar. Então, acho que foi algo muito bem calculado e trabalhado nesse momento por interesses políticos que estão em jogo hoje, a partir dos grupos de policiais envolvidos nessa estrutura de poder político e também, eu vejo também a presença também da estrutura militar, né, das Forças Armadas, que também fazem parte da estrutura de segurança pública. Então, eu acho que é um projeto mais amplo, mais consolidado, mais forte e que está se impondo nesse país. Tocando só nesse assunto, independente do governo que está, né? No caso da Bahia, por exemplo, né? Isso, não, eu quero dizer para você o seguinte, o PT não se diferenciou em relação ao tratamento à segurança pública. Infelizmente, isso é algo que tem que ser feito, é uma autocrítica mesmo. Os governos do PT, o próprio Lula, eles não tiveram uma contundência no confronto, enfrentamento desta estrutura do crime organizado por dentro do Estado. Os grupos de extermínio sempre atuaram de forma muito autônoma. O aparelho policial, ele é autônomo. Quando ocorreram chacinas importantes, eu vou lembrar uma para você, em 2007 houve a chacina do PAN. Sérgio Cabral autorizou 1.500 homens da polícia a invadirem o Complexo do Alemão e mataram 19 pessoas naquela época. A comissão de peritos especiais da Secretaria de Direitos Humanos, na época, fez o laudo dos corpos e identificou que 70% das perfurações nos corpos estavam na cabeça e nas costas desses corpos, o que daria um indício muito elevado de que foram execuções sumárias. Infelizmente, ao invés de você trombar com isso e mostrar que isso não pode ser uma política de segurança, as declarações do presidente na época foi não se combate violência, o crime organizado com pétalas de rosa.
Bom, isso são palavras hoje na boca de apoiadores do Wilson Witzel, o atual governador do Rio de Janeiro, que faz uma política de execução sumária em comunidades pobres. Então o PT não se diferenciou, Lula não se diferenciou. Nós tínhamos que ter trombado naquele momento com essa estrutura tem que ser limitada. Como não fizemos isso, hoje nós vivemos isso. Então, o fato de ser um governador do PT não significa muita coisa. Essa estrutura policial ela tem uma autonomia, uma independência absoluta. Os governos não conseguem colocar limites, nem determinar a atuação dessas polícias, dessa estrutura. Então, é indiferente, porque nós não construímos ao longo desse tempo formas de controle social sobre essa estrutura de poder montada dentro do aparelho policial. Tá certo, José Cláudio. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Tá, obrigado a vocês, um bom dia. Bom dia. Falamos aqui com José Cláudio Souza Alves, especialista em milícia, sociólogo, autor do livro Dos Barões ao Extermínio, a história da violência na Baixada Fluminense.